João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Poderia sentar, queridos. Essa noite eu quero meditar com os irmãos e vou pedir a tua atenção para que você possa entender qual é o propósito que Deus quer ministrar para você hoje. Como nós entendemos a nossa identidade? O campo filosófico é quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. A Bíblia nos apresenta que nós não somos obra do acaso. Há um propósito da nossa existência. Nós temos todas as teodiceias da vida. Por que o mal? Por que o sofrimento? Por que tantas pessoas sofrem? Por que as coisas não saem como nós queremos? Por que as expectativas são frustradas? A Bíblia, ela nos apresenta que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus formou tudo lindo. Deus formou tudo perfeito. Mas em contrapartida, nós encontramos um mundo que está um caos. Onde cada vez mais as coisas se encaminham de mal a pior. João, o evangelista, escreveu dizendo que o mundo jaz no maligno. Na sua primeira carta ele escreveu. E nós convivemos, irmãos, com esse mundo cheio de malignidade. Onde o poder das trevas a cada vez mais, de maneira avassaladora, tem atacado pessoas, vidas. E em contrapartida também temos os seres humanos, cada vez mais deteriorado moralmente, caráter completamente destruído, princípios de Deus sendo violado. O modelo de Deus foi rasgado, jogado fora. Quando nós falamos de pessoas de sucesso, quando nós falamos de pessoas bem-sucedidas, sempre o olhar está voltado para quem possui bons recursos financeiros, para os grandes empresários, para pessoas que estão na mídia, para pessoas influenciadoras. O foco é, quando falamos de sucesso, alguém que tem posse e poder. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos e mostrar como é que Deus, ele analisa e ele avalia as coisas. A Bíblia está dizendo que houve um homem que Deus enviou, e o nome desse homem é João. João, que nós conhecemos como o Batista. O Batista não é o sobrenome dele. O Batista é porque ele batizava. Então João, aquele que batizava. João, aquele que batiza. Eu quero caminhar na palavra e olhar aqui, irmãos, algumas coisas concernentes a este homem que viveu em um tempo transitório. Depois de 400 anos de silêncio profético. Mas como assim, pastor? Quando você termina ali o livro de Malaquias e entra em Mateus, há um espaço-tempo de 400 anos. Deus deixou de falar nesse período? Não. Deixou de ter mensagens que foram escritas. Tudo que foi escrito nesse período é chamado de apócrifo, é chamado de espúrio, não é para nós como livros inspirados. E houve esse tempo que Deus não enviou os seus profetas com mensagens, que se tornou em palavra de Deus. E João, ele vem exatamente nesse intercurso, nesse momento de silêncio profético. Ele aparece em um cenário onde lá está o Império Romano, com as suas garras, sendo cada vez mais opressiva sobre a nação judaica. Israel vivia essa dor terrível de perca de identidade. E a Bíblia está dizendo que Deus enviou João. Escuta, João é aquele que ele vem antes do Filho de Deus. Ele é o
o mensageiro que vai preparar o caminho. E eu quero olhar para a palavra junto com você e analisar que tipo de homem nós enviaríamos para cumprir a missão de João. Qual é a característica que nós investiríamos? De que maneira esse homem ele chegaria? Com que apetrecho? Com que aparato? João é alguém que vai na contramão de tudo aquilo que um bom planejador planejaria para essa questão do trabalho que ele desenvolveria. Deus tem caminhos que são muito mais altos que os nossos. Deus tem uma maneira de trabalhar que vai além da nossa maneira de entender, de compreender. E quando eu olho para João, eu entendo que Deus passa a nossa vida por um processo diferente daquilo que nós achamos que deveríamos viver. Deus nos faz passar por caminhos, por vales, por aprendizagem, que nós questionamos: por que, Deus? Será que precisa de fato disso? Essa é a tua maneira, essa é a tua forma. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: mas o anjo do Senhor, o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. Aqui inicia o processo do nosso amado irmão João. Seu pai, um sacerdote, já idoso. Sua mãe Isabel, também uma senhora idosa. Estéril, não podia ter filho. Mas a Bíblia diz que Zacarias, ele tem uma oração, ele tem um clamor a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o anjo diz: olha, não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias não tinha desistido da sua paternidade. Já era impossível. Sua mulher estéril. E agora já os dois na velhice. Deus ouviu a oração. E Deus diz para ele: eu vou te dar um filho. Você vai ter uma criança. Quebrando todas as expectativas daquilo que não era mais possível ocorrer. E o anjo diz no verso 14: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Está dizendo que o nascimento do filho dele não seria uma alegria exclusiva da família, do Zacarias e da Isabel, não. O nascimento do filho dele seria uma alegria para muitos. Deus não estava apenas dando um filho, Deus estava dando para ele um projeto. Deus está dizendo para ele: olha, eu vou te dar algo que é muito mais do que para vocês apenas. Eu vou te dar algo que vai ser para a nação de Israel. O pedido dele era só um filho. Não precisava mais que isso. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo muito maior. Eu tenho algo muito mais especial para você, Zacarias. E a Bíblia diz que ele, naquele momento que ele estava ali apresentando o incensário, que ele teve a visão do anjo, recebeu a palavra: Zacarias, volta para casa. Sua esposa engravida. Isabel, aquela mulher idosa, teve vergonha de se apresentar ainda grávida. Escondeu a sua gravidez durante um período. E quando ela percebeu que já então estava concluído isso, ela se alegra. Ela tem no seu coração, recebe a visita de Maria. E a palavra diz que no 6º mês Maria foi visitá-la. O versículo que eu quero dizer é o verso 24, que diz: e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias que me atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aquela mulher levou 5 meses para acreditar que é verdade. Não tinha os exames que tem hoje. Sua barriga cresce.
Ela teria que ter convicção. Será que é? Será que não é? E depois de 5 meses, então de ocultamento, ela diz, agora sim, Deus atentou para mim, Deus tirou a minha vergonha, Deus tirou o meu opróbrio. A partir de agora eu posso mostrar para todos, eu vou ser mãe. E ela recebe a visita de Maria. E ali a revelação vem para ela de que Maria, irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Isabel, a idosa. Maria, a virgem. Nós estamos falando de uma moça. Quase todos os teólogos são unânimes em pensar. Maria não tem nem 18 anos de idade. É menos que isso. Uma moça, ela estaria apta para o casamento entre os seus 12, 14, 15 anos de idade. Estamos falando de uma mocinha jovem, nova. E é essa menina que vai visitar. E o encontro de uma idosa e de uma menina, de uma mocinha, ambas grávidas, através do milagre. Isabel, Deus quebrou a infertilidade e a sua velhice. Maria, através de um ato milagroso do próprio Deus, sem nenhum contato com o homem, estava gerando o Filho de Deus dentro do seu ventre. É assim que vai iniciar-se o processo de João. No verso 13 está dizendo que não foi Zacarias que escolheu o nome dele. O anjo diz, olha, você vai pôr o nome desse menino João. Esse é o nome que ele vai ter. Então ele já está sendo gerado com um nome estabelecido. Quando Maria vai visitar a Isabel, diz a palavra que Isabel se alegra. E ela disse, olha, a criança no meu ventre saltou. Verso 29 diz, vendo-a, turbou-se com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Dará à luz um filho e vai pôr o nome dela de Jesus. E quando Maria vai visitar a Isabel, verso 41, aconteceu que ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel encontra com a Maria. Esse momento, entenda, irmãos, não tem poder nenhum em Maria. É tudo que está sendo gerado dentro dela. É a ação de Deus que proporciona a Isabel esse momento de ser cheia do Espírito Santo. Deus estava trabalhando aqui na formação dessas duas crianças que o mundo não sabia o que era, mas Deus tinha um projeto. Deus tinha algo a fazer. Deus tinha uma construção para ser estabelecida. E quando João nasce, o seu pai, Zacarias, que tinha ficado mudo, ele só consegue falar depois de que João nasceu, 9 meses, sem pronunciar uma palavra. E diz a Bíblia, que quando ele então pôde voltar, o verso 64 diz, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. 9 meses bloqueado de falar. E quando ele vai falar, diz a Bíblia que a sua língua solta, então ele vai louvar a Deus. Seu filho nasceu. E ele tem esse júbilo, essa alegria. E ele vai profetizar na vida desse menino. O verso 67 diz, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou, remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Entenda, irmãos, o que mudou no cenário político, o que mudou no cenário econômico, o que mudou no cenário espiritual, nada. Mas Zacarias, ele está olhando o projeto de Deus. Deus, ele trabalha ainda que você não esteja vendo. Ainda que você não esteja conseguindo enxergar nada acontecendo. Zacarias, ele está profetizando mediante a ação do Espírito. E ele diz no verso 76 sobre esse menino, e tu, ó menino,
será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto vos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa é a profecia que o pai está entregando para o seu filho. Essa é a palavra que ele entrega para João, o recém-nascido. As expectativas que se cria em torno de João. Lembrando que, devido ao fato de João, de Zacarias, ter ficado mudo, e quando foi colocar o nome na criança, e todo mundo achava que colocaria um nome do núcleo familiar, e Isabel disse, não, o nome da criança vai ser João. Não, mas peraí, não tem ninguém com esse nome na família. E foram questionar a Zacarias. E quando Zacarias, ele escreveu, verso 63 diz, olha, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, ele escreveu, o seu nome é João. Todos se maravilhavam. O verso 65 diz que veio temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas, e todos que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Porque houve fatos extraordinários, tremendos. Todos estavam extasiados. O que vai ser desse menino? Como é que as coisas serão? Quem será ele? E aqui inicio então aquilo que eu quero vos pregar hoje, irmãos. Houve grandes expectativas sobre João, sobre quem seria, porque a profecia foi dada que ele seria grande profeta do Senhor. Foi assim que o seu pai disse no verso 76, tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos. É uma palavra forte para esse menino. Porém, é isso que eu quero te chamar a sua atenção, crente. Você tem promessa de Deus para a tua vida. Existem promessas maravilhosas, o Senhor está conosco. Sim, Jesus ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Sim, tem uma gama de promessas na Bíblia. Mas entenda, a construção da tua vida nem sempre vai dizer conforme o mundo que você está vivendo o sucesso. Filho de sacerdote, teria que ser sacerdote. Não, as coisas dão errado. Do ponto de vista humano, ele perde seu pai e sua mãe ainda novo. Ele não foi criado no núcleo sacerdotal. Como assim, pastor? Como assim? É fácil. Coloca o verso 80. Diz a Bíblia que esse menino, o menino crescia, se robustecia em espírito e esteve onde? No deserto. Por quê? Porque já não tinha o seu pai, já não tinha sua mãe. E ele se retira, ele vai crescer no deserto, em meio à sua solidão de busca por Deus, num relacionamento ele e Deus, Deus e ele. Ele não estava lá no meio do núcleo sacerdotal. E lembrando, irmãos, como um sacerdote que ele era, filho de sacerdote, ele tinha por direito todos os benefícios sacerdotais. Ele tinha que ser sustentado pelo templo. Ele abre mão de tudo isso e vai para o deserto viver solitariamente para viver o projeto de Deus. Quem disse para você que porque você tem promessa de Deus, você vai ficar tomando tapinha nas costas, vai ser aplaudido por todos? Entenda, pode ser que na tua vida tenha tempo de deserto, porque João ele cresceu, foi lá no meio do deserto, vivendo uma vida intensamente com o Senhor, até ao dia em que havia de se mostrar-se a Israel.
Deus, então, manteve ele sendo nutrido na sua experiência com ele, longe de todos os holofotes, longe de tudo aquilo que poderia ser a sua formação. João é excepcionalmente formado por Deus. A sua bagagem, seu relacionamento, a sua vida espiritual é nutrida através do seu contato diretamente com o Senhor, mas isolado de todos, sem tapinha nas costas, sem cobrança. Se alguém está perguntando, leu a palavra, orou hoje, jejuou hoje? Porque tem crente que só caminha, irmão, se tiver alguém empurrando. Tem crente que acha que oração é castigo. Ler a palavra é obrigação. Quando você compreende que você tem um relacionamento com Deus, que ninguém tem que te cobrar. Marido não tem que cobrar a esposa não tem que cobrar marido, pai não tem que cobrar filho não tem que cobrar pai. Não, tem que ser por amor ao Senhor. João, ele foi viver porque ele entendeu, eu tenho um chamado e eu quero viver esse chamado. Ele também podia dizer não. Deus nos chama. Essa semana eu estava lendo aquele texto que diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ei, irmãos, eu vou abrir novamente aqui uma lacuna e vou dizer para você, isso não tem nada a ver com predestinação, isso não tem nada a ver com predeterminismo. Muitos são chamados, poderíamos parafrasear e dizer, Deus chama a todos. Poucos são escolhidos, porque poucos correspondem, no sentido de dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Isso é ser escolhido. É você se encaixar no padrão de Deus, é aceitar o projeto de Deus e é viver para Deus. O grande problema hoje é que as pessoas acham que Deus vai ter que se submeter a elas, que elas vão fazer do jeito delas e as coisas vão funcionar. João, ele viveu tudo o que viveu, irmãos, porque ele escolheu obedecer ao Senhor e servir ao Senhor. E lá no deserto ele caminhou com Deus até o tempo dele se apresentar. No capítulo 3, no verso 2, diz a Bíblia assim, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. É interessante que João faz questão de mostrar isso aqui. Anás, genro de Caifás. Como assim dois sumos sacerdotes? Nunca existiu. Mas aqui está todo um antro, aquilo que eu disse, irmãos. O nascimento dele não mudou as condições religiosas. Mas por quê? Tudo em um jogo político de Roma tem dois sumos sacerdotes. Um está deposto, mas que continua mandando. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Acho que Caifás que é o sacerdote, Anás que é sogro dele, é isso. Veio no deserto a palavra de Deus a João, entenda. Ele estava lá vivendo, crescendo, buscando ao Senhor. Aí Deus lá no deserto fala com ele, chegou a hora, apresente-se. É agora, é o teu momento, é a tua hora. Escuta, irmãos, esse é o homem que nós lemos. Houve um homem enviado por Deus, Deus está enviando João. Esse é o homem que seu pai profetizou que seria o grande profeta do Altíssimo. Esse é o homem que havia toda uma profecia sobre ele. E a Bíblia diz que quando ele vai se apresentar, esse homem, ele traz em si algumas características que é totalmente diferente das nossas expectativas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 4, diz da seguinte maneira, e este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Não tem aparato. Ele não tem nenhuma indumentária sacerdotal.
de alguém, de um líder, como um rabino, não. Ele vem com vestes rústicas, grosseiras. Ele é alguém que não se encaixa dentro daquilo que seria um líder para aquele momento. João não está preocupado com o que vão dizer de mim. João não está preocupado em se apresentar para as pessoas. João sabe quem o chamou, quem ele é. Não é a indumentária dele que faz ele ser quem é. Ei, irmãos, você não pode ser escravo do olhar, você não pode ser escravo da opinião das pessoas, você não pode viver segundo aquilo que as pessoas vão dizer sobre você. Você tem que ter convicção que aqui dentro quem está olhando é Ele. Nenhum ser humano pode olhar para dentro de você. Nenhum ser humano pode olhar e ver o que está aí dentro. Tudo que os homens podem ver é a parte externa. E quem olhava para João diz, não tem nada. Que rabino é esse? Que rabi é esse? Que sacerdote é esse? Que não tem indumentária nenhuma. Que coloque ele na posição sacerdotal. Como assim? Que homem estranho. Mas esse é o homem que Deus escolheu, que Deus o chamou, que Deus colocou ele para ser aquele que haveria de preparar o caminho. Eu volto para o primeiro capítulo de Lucas, que diz no verso 77, que o ministério de João seria para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E é esse homem que aparece de forma rústica. E ele vai pregar onde? Ele não vai para Jerusalém, irmãos. É isso que é interessante. Aquilo que é projeto de Deus, aquilo que Deus tem a fazer e a realizar, vai na contramão daquilo que é o normal. Diz a Bíblia no capítulo 3 e verso 3, que João percorreu, Lucas capítulo 3, verso 3, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Não havia na mensagem de João a palavra de que a partir de então seriam todos enriquecidos. Deus colocaria um rei para sentar e acabar. Não, a palavra dele é de arrependimento, é para perdão de pecado, é uma palavra de confronto. Esse homem chega no deserto clamando e dizendo sobre arrependimento. Ele diz no verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. Verso 6 diz, toda carne verá a salvação. Escuta, ele tem uma palavra de arrependimento, de salvação. Não é uma palavra muito chamativa, porque ele não está falando de prosperidade. Tudo que o povo queria era o jugo de Roma, ser expulso. Que alguém chegasse ali, esmagasse Roma, humilhasse Roma e voltasse o trono de Davi. Era isso que eles queriam como honra de volta. Lembrando, quem é declarado rei da Judéia? Herodes, o Idumeu. Um descendente de Esaú está reinando na Judéia. Que vergonha para eles. E João não fala nada disso. A mensagem de João é dizendo, toda a carne vai ver a salvação de Deus. Mas o que ele prega mais, pastor? Verso 7. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu digo para vocês, que até dessas pedras, pode Deus suscitar filhos de Abraão. A mensagem dele é contundente, é forte.
Ele está mandando produzir fruto. Por quê? O verso 9 diz que ele tem um machado. Tem um machado posto na raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. A mensagem dele é tanto de confronto, mas é também uma mensagem de juízo. Em Mateus capítulo 3, o evangelista Mateus, relatando sobre esse ministério de João, ele diz que, no verso 5, então ia ter com ele, escuta, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Esse profeta, esse homem rústico, está atraindo. E qual é o marketing? Não tem marketing, é Deus. Não tem panfleto, não tem mensagem enviada. Michel, ele não tinha mídia. Mas a Bíblia está dizendo que ia ter com ele todas as cidades, as pessoas iam, afluíam para lá. E ele lá confrontava, pregando, confrontando. E aí, irmãos, esse homem que está ali, trazendo toda uma palavra de confrontação, ele é questionado sobre quem é você. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 19, diz a Bíblia que, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém, escuta, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Jerusalém está preocupada. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo caravanas. Tem grupo de pessoas indo para o deserto para encontrar um pregador. E quem é o pregador? Epa, não é o tal do filho do Zacarias? Do idoso Zacarias? Sim. Mas ele não cresceu aqui, ele não exerce o sacerdócio conosco. Enviaram para ir lá perguntar a ele. Escuta, sacerdotes e levita é o núcleo dele, é o clã dele. É mais ou menos assim, peraí, você não está aqui entre nós, quem é você? Explica-nos, quem és tu? Se eu perguntasse para você, quem é você? Qual é a resposta que você tem? Qual é a sua identidade? O que você pode dizer sobre si próprio? Nós temos hoje uma grande crise de identidade nas pessoas, porque as pessoas não sabem quem são elas de fato. Elas não conseguem se descreverem. Alguns, tomados pelo sentimento de baixa estima, se descrevem com estado de autocomiseração, sempre diminuídos, sempre achando que fulano é melhor, Beltrano, Ciclano. Outros, tomados pela soberba e pela arrogância, se descrevem como melhores do que todos. Perguntaram para o pregador, para o profeta do deserto, quem és tu? Quem é você? Como é que você se descreve? Lembre-se, eles são enviados para pedir uma informação que eles têm que levar de volta. É possível que João Batista, ele foi um nazireu, alguém consagrado para Deus, então por isso ele trazia essas características que para aqueles que estavam à sua volta pareciam ser abjetos. Mas ele era alguém que estava completamente entregue ao serviço do Senhor. Voltando para o texto de João 1, no verso 20, a resposta que ele dá diz, confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. João tem certeza de quem ele é. Ele não titubua, ele não faz nenhuma movimentação estranha. Ele não está titubeando. Ele é firme em dizer, eu não sou o Cristo.
Escuta, irmãos, quem brilha é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Nós somos apenas servo dele. É ele que faz, é ele que manifesta a glória dele. E João tem essa convicção: eu não sou o Cristo. No verso 21, e perguntaram então, quem és? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não sou. Quem és? João, ele está ali sendo questionado. Então, és tu Elias? Ele, não, eu não sou Elias. Qualquer um, irmãos, qualquer um se sentiria lisonjeado em ser comparado com Elias. Pensar no grande, no magnífico profeta Elias. Mas João diz, não, eu não vou passar-se por quem eu não sou. Eu não sou Elias. És tu profeta? Também não sou profeta. Esse homem, ele tem em si a revelação do seu chamado, do seu posicionamento. Ele não depende daquilo que as pessoas vão achar sobre ele. Ele tem certeza do que ele é em Deus. E é por isso que no verso 22 ele diz, as pessoas ainda questionam, né? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Vai, João, se descreve então. Se você não é Elias, se você não é o Cristo, você está dizendo que não é profeta, então por favor, nos diga quem é você que está causando esse alvoroço todo. Ele diz, verso 23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, não é o olhar errado sobre si, era convicção. Ele se resume em dizer, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. É só isso. E eu vim para trazer a mensagem, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O verso 24 diz que os que tinham sido enviados era dos fariseus. O núcleo religioso está preocupado. O núcleo religioso quer saber quem é esse homem que está causando todo esse alvoroço. E João está dizendo, eu sou apenas uma voz. Perguntaram para ele no verso 25, por que tu batiza então se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta? Ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Irmãos, João, ele tinha certeza do seu chamado, do seu ministério, quando Jesus vem no meio da multidão, se apresenta, e isso é forte, só que já dá uma mensagem. Ele no meio dos pecadores, ele adentra e vai caminhando, e chega até João, e diz que foi ali para ser batizado, e João diz, como assim? Eu que tenho ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus diz para ele, olha, faça isso, João, só para cumprir a justiça. João, no verso 29, ele diz, olha, no dia seguinte, João, ele viu Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Batiza o Cordeiro, escuta, ele vai batizar o Cordeiro de Deus. Ele vai batizar a remissão dos nossos pecados. É por isso que dá um nó na cabeça de João. João está dizendo, eu que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor vem para mim batizar-te. Eu não sou digno de desatar as correias da tua sandália. Isso é o trabalho serviçal do menor servo da casa. João se inferioriza, não porque ele tinha problema de estima, não. É porque ele entendia, eu estou diante do Filho do Altíssimo, eu estou diante do Emanuel, do Criador. É essa convicção que ele tem, não é autocomiseração, é a compreensão de quem ele era. E é muito interessante uma outra coisa. No verso 30, é revelativo, irmão.
Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. João está dizendo, este é aquele, do qual eu disse, ele estava pregando isso antes. Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está dizendo, olha, eu estou pregando acerca de alguém que é antes. Então, peraí, mas João é 6 meses mais velho que Jesus. Mas ele está dizendo, não, ele tem pré-existência. Ele é eterno. Ele foi antes de mim. Ele tinha essa revelação aí. Vira o 31. Agora vem forte. João viveu onde? No deserto. Está lá embaixo, no deserto da Judéia. Jesus viveu aonde? Lá em Nazaré. Não dei contato. João não sabia. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso, batizando com águas. Vídeo 32. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ele está dizendo, olha, quando ele chegou no meio da multidão, eu vi o Espírito Santo sobre a cabeça dele. Foi por isso que eu gritei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vira o 33. Aí ele repete, ele agora vai explicar os pormenores. Eu não o conhecia. Olha o chamado, irmãos. Mas o que me mandou a batizar com água, eu vos disse, ele cresceu no deserto. Lá no deserto ele é visitado por Deus. E Deus mandou ele ir batizar com água. E Deus, o próprio Deus, disse para ele, olha João, você vai batizar. Você vai preparar o caminho. E aquele que é o Messias, você vai ver que eu vou fazer descer sobre ele o Espírito. Vai repousar sobre ele. Essa é a senha que eu vou te dar, João. Se você olhar para alguém e viu o Espírito Santo repousado, é esse João. Vira 34. E ele está dizendo agora, eu vi. E eu estou testificando, este é o Filho de Deus. Não me contaram, não me disseram, foi o próprio Deus que disse. Deus deixou uma marca, Deus deixou uma senha. Se repousar o Espírito Santo sobre essa pessoa é o Filho de Deus. E ele viu quando Jesus se aproximou, que o Espírito Santo repousou sobre a cabeça de Jesus. E é por isso que João está dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Havia em João um saltitar de alegria, de gozo, de compreensão, de grandeza, em tudo aquilo que ele recebeu como revelação. Ele tinha ali uma revelação tremenda. Ele não sabia quem era. Mas aquele dia ele conheceu Jesus. Ele soube então que o mistério todo estava mais perto do que ele pensava. Era o filho da Maria, da prima da mãe dele. Deus havia preparado caminhos, escuta, distantes geograficamente, mas era o mesmo Espírito trabalhando no crescimento de Jesus e no crescimento de João o Batista. Deus, ele não precisa, irmãos, ele não precisa dessa conjunção humana, da atuação humana. Ele faz independente de mim, de você, de cada um de nós, porque ele é Deus. Ele tem o poder de trabalhar. Ele trabalhou lá em Nazaré e trabalhou lá no deserto da Judéia, e ele estava conjuntando tudo isso para o seu projeto maior. E para então avançarmos, irmãos, o que ocorre com João? João, quando ele está ali, desenvolvendo o seu ministério, como acontece com todos, aí vem o problema daqueles em que pela qual quiseram lançar em João um atrito com o Senhor Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de João, diz a Bíblia que houve uma questão. O verso 25 diz, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi,
aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, todos vão ter com ele. Está dizendo, João, está minando a força. Já não tem tantos acompanhando, está todo mundo indo atrás de Jesus. Aquele que você falou. Qual é a reação que João tem? Ele diz, verso 27, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já o meu gozo está cumprido. Esse é o entendimento de alguém que compreende o seu propósito de existência. Eu estou feliz só dele ter se manifestado. Já estou completo. João tem 30 anos. João está no início. É na flor da idade. E João está dizendo, meu gozo já está cumprido. Eu já me sinto realizado. Mas está realizado por quê? Tem casa? Não. Tem palácio? Não. Tem fama? Aparentemente sim, mas está perdendo. Porque está todo mundo abandonando ele. Mas ele está dizendo, não importa, não é essas coisas que me realizam. Eu estou realizado porque eu estou cumprindo um propósito para Deus. E é isso, irmãos, que Deus quer ministrar no meu, no teu coração. A tua realização não está nas posses, naquilo que você pode ter. A tua realização está em você viver o propósito de Deus. Quantas pessoas que vivem a vida inteira acumulando, acumulando, acumulando. E não é errado você ter as coisas. Mas o grande problema é que quando a morte passa, bateu na porta, carrega e te leva embora. E tudo aquilo que você sonhou e desejou ter, fica tudo para trás. Você não tem mais nada. Fica para quem fica. Porque você não leva nada para a eternidade. E João está dizendo, o meu gozo está cumprido. Aí ele diz ainda, no verso 30, a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que importa é ele desenvolver. Quando Jesus ele vai falar, quando alguém vem questionar a Jesus sobre o evangelista, o pregador, o homem do deserto, sobre João, olha o que Jesus diz, para terminarmos, irmão, pois o tempo já está avançando. No verso 7, diz a Bíblia assim, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, ou que foste ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. É Mateus 11. Então ele está dizendo, olha, quem se veste bem está na casa dos reis. Vocês saíram para ver quem? Verso 9. Ou que foste ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que o profeta. Porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Consegue compreender? Esse testemunho é Jesus que está dando. Entre aqueles nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Oh, queridos, se eu olho para o Velho Testamento, eu me encanto com Abraão, com Moisés, o homem que falou face a face com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ezequiel viu a glória esplendorosa dos querubins e do Senhor. Isaías viu o trono de Deus. E Jesus está dizendo, ninguém é maior do que João. Mas qual é a glória dele? Qual é o apogeu dele? Ele não teve nada substancialmente humano, queridos, que colocava ele nessa posição. Mas era a missão dele, era o compromisso dele, foi aquilo que ele fez.
E é interessante nós olhando aqui para João, é que a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre. Durante todo o ministério dele, durante tudo aquilo que ele fez, João em nenhum momento fez milagre algum. Mas ainda assim, Jesus chama entre os nascidos de mulher, João é o maior. O que isso nos faz, querido, compreender e entender, é que nós precisamos a cada dia, cada vez mais, buscarmos em Deus. Qual o propósito dele para conosco? O que alegra o teu coração? O que te realiza? O que te faz você vivenciar e entender, olha, eu estou vivendo o projeto do Senhor. Eu estou fazendo a vontade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 41, quando as pessoas foram descrever que o testemunho de João era verdadeiro, eles disseram, olha, muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Não ressuscitou ninguém, não multiplicou pães, não abriu o mar, não fez cair fogo do céu, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E isso coloca ele no patamar que Jesus o colocou. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E eu termino dizendo, irmãos, o que ocorre com João? O grande profeta que pregou, que anunciou Jesus, o grande que aglutinou multidões no deserto para ouvi-lo. Qual foi o glamour da sua morte? O glamour? Esse homem foi preso porque pregou contra o adultério de Herodes. Foi levado para um calabouço. Ficou ali aprisionado. E em um dia, o carrasco chega e diz, João, acabou para você. Leva ele, coloca a sua cabeça sobre uma estaca, sobre um toco. E uma espada desce, corta seu pescoço, perde a cabeça. Assim termina João, preso e arranca-se sua cabeça. É este homem que Jesus diz, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que este. Qual é a sua compreensão de ser grande diante de Deus? Qual é a sua compreensão de grandeza? Se nós tivéssemos que fazer uma análise, diríamos, um homem que foi um desastre, porque aglutinou uma grande multidão e depois perdeu tudo isso. Foi preso. E da prisão, ele sai sem cabeça. Se coloca de pé. Se hoje perguntar para você, quem és tu? Quem é você? Qual é a convicção que você tem? Alguns crentes diriam, eu sou alguém que estou passando por provas, por luta. Deus não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não sei o quê. Eu sou alguém casado com um marido que não cuida, uma esposa que não é assim. Quem é você? Talvez você vai se descrever pelos seus problemas. Você vai se descrever pelo seu trabalho. E não pela essência do teu chamado. Deus, Ele quer colocar você na posição que Ele te chamou. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser herdeiro do céu. Você foi chamado para vivenciar a novidade de vida que só o poder do Evangelho pode produzir em você. Mas você tem uma escolha que só você pode fazer. João escolheu viver o projeto. João, quando foi assediado, ele disse, eu não sou o Cristo, eu só sou uma voz. Eu só vim com um propósito, preparar o caminho. Mas quem é o caminho é Ele. Ele é a luz. Eu só vim para mostrar Ele. Mas eu não sou. Quando você entende isso, que a sua existência depende de Deus. É Jesus que torna você alguém especial. É Cristo em nós, esperança da glória. Feche teus olhos. Senhor, eu oro a Ti, Senhor. E clamo pela Tua igreja que aqui está. Ó Deus, ministra os corações de todos esses que aqui estão e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Toda crise de identidade, todo sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, de frustração. Eu oro nessa noite, Deus.
E lhe peço, traga a tua revelação a esses corações, ó Deus. No nome de Jesus. Com teus olhos ainda fechados. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente. Mas aí é onde você está mesmo. Eu quero orar para terminar. Mas eu queria que você colocasse, você e Deus, toda essa agonia de alma. De às vezes você olhar para o lado e dizer, por que que fulano prosperou, Beltrano aconteceu, comigo não acontece. Saiba, Deus tem caminhos diferentes para cada um de nós. Se olharmos os profetas, os grandes homens e mulheres da Bíblia, cada um deles trilharam caminhos diferentes. A mensagem que foi pregada hoje, aquele que era o maior nascido entre mulheres, viveu uma vida de orfandade, perdeu seus pais, viveu no deserto, não viveu do luxo, e por fim, teve a sua cabeça decepada. Mas ele adentrou a glória eterna como o maior de todos os profetas. Que você em Cristo Jesus possa hoje receber a cura no teu coração, na tua alma, no teu interior, para você viver o projeto de Deus. Não saia do projeto, não largue o projeto, viva o propósito de Deus na tua vida. Senhor Deus, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja. Traga o teu renovo, renova corações, renova a vida, Deus. Que o teu Espírito venha ministrar renovo, vida. Que o teu Espírito, Senhor, venha trabalhar os corações que estão feridos, que estão machucados. Eu profetizo a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, ó Deus, debaixo da tua paz. Dá-nos uma semana de vitória, de conquista. Assim nós tomamos posse, Deus, de tudo aquilo que o Senhor separou para nós, no nome eterno de Cristo Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos. Vá em paz, vá na bênção do Senhor, porque Deus tem o melhor para a nossa vida, em nome de Jesus.